Estamos aqui no podcast do Enix, na DomoCast, como quiserem. De dentro do Domo, e quem quiser vir conhecer, quem puder buscar aí, não esquece, Domo Geodésico ofereceu esse espaço incrível aqui pra gente. Eu tô aqui com o Marlon, da iBuild, e a gente vai falar sobre algo que, de verdade, eu tô totalmente impressionado aqui. Eu nunca vi falar disso. E conta aqui quem é você e o que é a iBuild para o pessoal, para a gente começar a bater um papo sobre. Legal, legal. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marlon, eu sou o diretor financeiro da iBuild, sou um dos sócios do grupo da franqueadora, certo? Desculpa. Eu sou o diretor financeiro, sou um dos sócios da iBuild, da franqueadora. E, bom, a iBuild é isso, é uma rede, é a maior rede de franquias de construtora chave na mão do Brasil. O nosso franqueado, ele é dono de uma construtora. Isso é o que me deixou impressionado, isso me deixou incrédulo, porque eu nunca tinha ouvido falar desse sistema. Claro, franquias a gente vê nascendo, crescendo, é um mercado que está em alta no Brasil. Então a gente fala sobre franquia à torta e à direita. Agora, uma franquia de construtora, explica mais ou menos o funcionamento para a gente conseguir assimilar isso. Legal. Bom, realmente não é um negócio comum, né? Ninguém... a maioria, as grandes construtoras, elas não querem trabalhar nesse segmento, principalmente porque nós trabalhamos até com o nosso público, que é um público de médio alto padrão, então são construções unifamiliares, né? Mas o nosso franqueado é aquela pessoa que tem desejo de empreender no mercado da construção. Muitas vezes é uma pessoa que ela já constrói sabe aquele incorporador individual que a gente fala muito, que é aquela pessoa que constrói uma, duas casas no ano, vende, constrói outra, vende, constrói outra. Então, assim, muitas vezes é essa pessoa e aí ela quer, vamos dizer, ela quer aumentar a sua participação no mercado, ela quer empreender realmente no mercado. Às vezes deixa a sua profissão que ele exerce e começa realmente... Ele tem que ser totalmente dedicado. Totalmente dedicado, não é um modelo de franquia simples, não é um modelo de franquia onde a pessoa ela pode simplesmente... eu brinco muito isso, né? Não desmerecendo, mas não é um quiosque de shopping onde a pessoa compra, faz um investimento e ela contrata alguns funcionários, as pessoas tocam e ela pode gerir a distância. Não é. A construção não é algo simples, né? E principalmente quando a gente fala de construção industrializada, mais ainda é algo complexo, é algo que demanda muito tempo, muito planejamento. Então, ela tem que estar dedicada 100% à sua franquia, à atividade da franquia. E assim, sobre o processo, vamos pensar da seguinte forma. A pessoa, ela compra uma franquia, então, ele não é um franqueado, aí ele é dono de uma construtora. Dono de uma construtora. Ele não vai ser tratado como um franqueado, mas sim um dono de uma construtora. E tem valores, tamanhos, tipos diferentes de franquias? Normalmente, hoje nós temos um modelo de franquia só. Nós tínhamos 2 modelos no passado, mas nós mudamos porque o outro modelo não fazia sentido. Então, hoje nós temos um modelo de franquia, porque basicamente a franquia é um escritório. O que ele precisa ter? Ele precisa ter um escritório onde os funcionários dele vão trabalhar nesse escritório e normalmente tem uma sala de reunião, alguma coisa para receber clientes, né? E porque a maioria das pessoas, elas estão trabalhando na obra. Sim. Ou em algum galpão, quando é o caso, quando a obra quando os painéis são montados num barracão. Mas o escritório é relativamente simples, então... Entendi. Outra dúvida ainda sobre essa questão. Uma novidade, acho que uma novidade dentro da outra, porque vocês também trabalham com um método construtivo mais inovador. Vocês só trabalham com steel frame, certo? A construção industrializada mesmo. Isso, o nosso negócio é a construção industrializada. Hoje, com o steel frame, porque a gente sabe que é o melhor método construtivo que existe hoje no mercado. Então, é o sistema construtivo que nós utilizamos. Esse é o fit até de vocês com o Enix, né? O Enix que traz a inovação. Eu acho que é uma das maiores inovações que nós estamos apresentando aqui no Enix. A empresa já tem quanto tempo? Desculpa? A iBuild já tem quanto tempo de lançamento? A iBuild, como construtora, ela já tem
12 anos, porém no steel frame nós já estamos há 9 anos, 9, 10 anos já com o steel frame. Então, a gente já tem um longo tempo de caminhada, né? E o lançamento de franquias foi também a parte de franquia, nós começamos como construtora, então nós, desde que começamos como construtora, e isso aí vem muito do Diego, que é o nosso CEO, né, o fundador da empresa, a mentalidade da indústria. Ele é apaixonado no sistema Toyota de produção, ele gosta muito do Fordismo, adora ler sobre produção, trabalhou muito tempo na indústria química, que é uma indústria onde tem um nível de precisão altíssimo. Sim. Então, ele trouxe isso para construção, mas ele começou como alvenaria. Até o momento que ele viu que não fazia sentido, ele não conseguia ter um nível de controle adequado dentro da alvenaria. Foi quando ele mudou para o steel frame. Nessa época eu ainda não estava na empresa. Sim. Eu já conhecia a iBuild como construtora em steel frame. E hoje eu sou sócio da empresa também, né, junto com ele. E aí, mas a ideia sempre foi de industrializar, transformar o canteiro de obra numa indústria, pensar a construção como indústria e não simplesmente como uma obra. Perfeito. E ainda nesses termos de franquia, antes de eu falar de outras coisas relativas ao Enix, como franquia, em quanto tempo normalmente o franqueado ou dono de construtora consegue o retorno e quantos até agora, quantos franqueados vocês já possuem dentro da iBuild? Tá, hoje nós temos 20 franquias. O tempo de retorno de uma franquia, ela pode ser até na primeira obra. Relativo. É relativo. Como médio alto padrão, né? Então acaba às vezes atingindo. É isso aí, muitas vezes na primeira obra. Por quê? O franqueado fecha uma obra, né? Como é um método industrializado, quando nós fechamos uma obra, nós já sabemos exatamente o custo de material, custo de mão de obra, os custos indiretos envolvidos e a rentabilidade do franqueado. Ele assina um contrato, porque todos os nossos contratos são de empreitada global. Então, nós fechamos um contrato a preço fixo, sim, onde o cliente da nossa franquia, ele já sabe exatamente quanto ele vai pagar na obra, o franqueado já sabe exatamente quanto ele vai receber e quanto ele vai gastar. Essa previsibilidade orçamentária, para mim, acho que é o que mais deve encantar quem conhece. Vocês têm quantas obras ao todo já realizadas? Hoje, a nossa rede ela já construiu mais de 150 obras. Sim. Então, nós temos aí diversos entre esses franqueados, entre os 20 franqueados, está dividido ali dentro de diversas franquias. Tem obra... O que você acha que impede ainda que outras empresas, como a de vocês, ou outros franqueados, outras pessoas, entendam que realmente esse é o futuro? Entendam que realmente o steel frame, o método construtivo industrializado, né, as construções mais inteligentes se tornem de fato o futuro. Porque eu vejo, ao mesmo tempo que a gente vê esse crescimento aqui dentro, a gente vê que algumas pessoas ainda não conhecem, algumas pessoas ainda não entendem o método construtivo, algumas pessoas ainda tendem a torcer o nariz. O que você acha que falta para o mercado do steel frame ou outras construções? O que falta para conquistar de fato o público? Seja o franqueado de vocês, seja o público que vai visitar o Enix, seja as pessoas que vão simplesmente entender que drywall não é somente uma paredinha de gesso. O que falta? Falta conhecimento. Só conhecimento. As pessoas têm que conhecer o método. E sobre valores agora, né? Que é aquela pergunta que poucos querem falar. Hoje, a iBuild, quanto custa uma franquia a iBuild? Quanto custa para se tornar um franqueado? E como que funcionaria essa parte? Porque, lógico, custa a bandeira, mas tem um investimento inicial, um aporte inicial além da contratação, vamos dizer assim, da contratação de ser um franqueado iBuild, tem um investimento inicial. Quanto eu precisaria ter para hoje me tornar um franqueado iBuild? Bom, nós temos hoje a taxa de franquia, que é R$150 mil. O investimento total para um franqueado, ele vai ficar em torno de 200 mil, porque a nossa operação ela é relativamente simples, pensando em não ter obra, antes de ter obra, é uma estrutura bem enxuta. Uhum. Então, quando o franqueado fecha a primeira obra,
Aí ele tem que preparar a mão de obra, pessoal de obra, aí sim vai aumentar o quadro, mas aí você já tem... A iBuild é responsável também, ou me permite ser um parceiro nesse sentido de me dar clientes? Esse é um ponto que você falou bem legal, que muitas vezes quando eu falo isso, às vezes o candidato, qualquer pessoa que está interessada na iBuild, né, ela às vezes até nem acredita. Porque nós, como uma rede de franquias, o que nós fazemos? Nós temos campanhas, nós temos uma agência de marketing interna. Primeira coisa, temos uma agência interna. Nós criamos campanhas de venda de obra para cada franquia ativa que tem. Então, hoje, em cada franquia que eu tenho uma campanha para captação de leads, além do nosso trabalho de relacionamento. Hoje nós temos um time comercial que trabalha esses leads, faz captação de leads, trabalha os leads. Muitas vezes nós já encaminhamos a obra quando a gente está no momento final de fechamento. Entendi. Aí eu chego para o franqueado e falo assim, ó, vem cá, tem uma obra para você. Então, franqueado que tenha mais fit com aquela obra. Aí tem a questão da região, né? Por exemplo, se é uma cidade que já tem a franquia, aí aquela franquia é ela que vai fazer a obra. E tem alguns outros critérios para quem que vai a obra, mas basicamente o nosso time comercial ele faz a captação do cliente, trabalha o cliente no momento final, ali no momento final do fechamento da obra. Aí a gente conecta também o franqueado junto com o cliente para fazer o fechamento. Então, hoje, uma parte do faturamento das franquias são de obras que nós entregamos o lead ali, entregamos o contrato praticamente fechado para ele. E é uma forma de rentabilizar toda a rede, né? Sim. Porque para nós não é simplesmente... Mas o principal é acreditar no processo. É trabalho duro, a gente sabe, a obra não é fácil, né? Ninguém vai falar, a obra é tranquilo, relaxa. Não, a obra dá trabalho, é difícil, porém, nós temos o caminho das pedras. Perfeito. Então, seguindo os processos de forma correta, é possível ter uma boa lucratividade sendo um franqueado iBuild, com certeza. Eu acho interessante que a resposta vai para aquele lugar e nós estamos aqui dentro do Enix, né? Eu acho que não tem ninguém aqui que não entendeu ainda que o diretor financeiro aqui vai liberar um desconto exclusivo, então, para quem estiver vendo, para quem viu, para quem falar a respeito do que viu no Enix, qual o valor que um franqueado novo, quem está interessado, vai receber de desconto para entrar dentro da iBuild aí como franqueado? Bom, legal. Você me apertou agora, né? Mas, ó, quem assistir esse vídeo vai ter um desconto na taxa de franquia de R$10.000 para fechamento ainda no mês de maio. Tá? Então, quem entrar em contato com a gente no mês de maio, falando que viu o podcast, que gostou, que tem interesse pela iBuild, nós temos uma redução de R$10.000 na taxa de franquia. Maravilha. E o processo de seleção de franquias, para a gente finalizar? É muito difícil? Como é que funciona? Porque tem que estar dedicado. Vocês averiguam essa parte? Como que é essa questão para vocês? Bom, o nosso processo ele é um pouquinho complexo. Tem diversas situações que a gente analisa. Então, questão de perfil, inclusive perfil comportamental do franqueado, parte de documentação, a questão da disponibilidade é muito importante. Então, nós não admitimos um franqueado que não vai ter a iBuild como primeira atividade. Então, esse é um ponto muito importante. E aí tem entrevistas com nossa diretoria. E aí, por fim... Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui. Para a gente é sempre um prazer, né? Para mim especificamente é um prazer estar aqui falando da iBuild, falando da nossa vida. Porque a iBuild hoje ela virou a nossa vida, né? É o nosso projeto de vida. E a gente trata isso... sempre pensando no que a gente pode contribuir para a industrialização. Então, o nosso projeto de vida é melhorar a construção civil no Brasil, transformar a construção no Brasil em construção industrializada. E a gente espera aí dentro de alguns anos poder ver esse mercado da construção industrializada muito maior e presente no Brasil todo, e principalmente com as pessoas querendo construir em steel frame e acreditando, conhecendo que é o melhor método. Uau. É isso, gente.
que o Steel Frame vai ser cada vez mais conhecido. E não deixem de estar nos próximos Enix, porque tem muito mais novidade para vocês. Tchau, tchau.